Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Senhor, fala conosco essa manhã, Pai, nos ensine através da Tua palavra, nos dê a direção, nos ajuda, Pai, a ver a Tua luz, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar para fazer a Tua vontade hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu estive falando essa mensagem ontem, num evento do concílio, e eu comecei a pensar nessa mensagem aqui porque eu me lembrei de uma personagem que eu gostava muito, de um desenho do Naruto, e tinha uma personagenzinha lá de cabelo rosa, Sakura, que eu gostava muito dela porque ela era determinada, né? Porque tem o protagonista ele tem poderes, aí tem um vilão, ele também é todo poderoso, e tinha ela, que era super normal, mas era tipo, não, eu consigo, vai dar. Só que aí, de repente, né, a câmera vinha pro lado assim e mostrava a mente dela, tudo em preto e branco assim, e mostrava ela falando assim, eu não sei se vai dar não, eu acho que não vai dar, né? Então era muito legal, porque tinha a Sakura e tinha a Sakura interior, que era o que passava na cabeça dela. Então a Sakura tava assim, a gente vai conseguir. Aí daqui a pouco na cabeça dela mostrava e ela, ai meu Deus, a gente não vai conseguir, né? E eu lembrei dessa personagem que eu estava ouvindo, né, sobre isso esses dias e lendo esse texto aqui, né, de Deus chegando para Josué e falando, seja forte, seja corajoso. E aí eu ficava pensando, poxa, imagina Josué, né? Moisés foi um grande homem. Moisés até hoje em Israel é considerado um grande homem. E aí ele morreu. E agora é você que vai ser o líder. Você é que vai ser a pessoa que vai guiar Israel pela terra prometida para conquistar. Aliás, Josué chegou e ele viu como Moisés era incrível. Ele teve essa oportunidade, mas Moisés morreu antes de chegar até o fim da jornada. Então aquele grande homem não chegou até o fim, agora é sua vez. E o que Josué sentiu aqui não é tão estranho para nós. Todos nós, em algum momento, a gente já sentiu que não ia conseguir, que não tinha capacidade. Mas Deus está lá falando, não, seja forte, seja corajoso, eu estarei com você. E se Deus está falando isso para ele, é porque ele precisava ouvir isso. Tem um termo que o pessoal usa hoje em dia, né? Que se chama síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É, por exemplo, uma pessoa está numa posição de destaque, por exemplo, eu estou aqui em cima, e eu estou aqui falando para os irmãos, mas dentro da minha cabeça, eu estou assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar. Não é o caso, mas imagina que fosse, né? E da minha cabeça está assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir, tomara que eu não fale besteira, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não consigo fazer isso. E aqui afora, sorrindo, toda assim, vai dar tudo certo, né? E por dentro você se sente de um jeito completamente diferente. Isso a gente vê às vezes até dentro da igreja, porque é tão difícil conseguir que alguém pegue um cargo na igreja. Por que é tão difícil chegar para alguém e falar, você pode ser a nossa secretária, você pode ser o nosso secretário, pode ser a nossa tesoureira, e a pessoa tipo, não, justamente por causa de coisas assim. Porque as pessoas ficam, eu não consigo, eu não tenho capacidade disso, né? Às vezes elas sentem isso e elas falam isso, mas a síndrome do impostor, ela é uma pessoa que ela aparenta, né, uma coisa, mas lá dentro ela está falando, eu não tenho capacidade disso não, eu não consigo fazer isso, não tem como eu fazer isso. E eu sei bem o que é isso, porque eu fui seguindo por uma carreira muito estranha na minha vida, onde eu tinha que me tornar professor, sendo alguém que não sabe e não gosta de falar em público. Ou pelo menos era assim, né, no começo da minha carreira. Então, como é que você, a pessoa que não gosta de falar em público, não sabe falar em público, escolhe isso como profissão? Você imagina que isso me dava muita confiança? Não, nenhuma.
o tempo todo morrendo de medo, achando que eu ia errar, que ia pisar na bola, que a próxima palavra poderia ser algo que ia fazer todo mundo dar risada e eu ficar com vergonha, não sei o quê. Essa insegurança o tempo todo. E isso, dizem os especialistas, vem da infância já, né? De que quando a gente é criança, a gente olha para os adultos e fala assim: nossa, como eles são maravilhosos, eles são incríveis, eles são grandes, eles fazem coisas de adulto, como por exemplo, conversar, né? Eu pulo na lama e rolo, e saio correndo e bato a cabeça na parede. E eles são lá os salvadores. Os adultos vêm assim, né? Com band-aid, com a comida, com a coberta, com um abraço. Os adultos, minha mãe e meu pai, né? Aqueles seres superiores que eu nunca vou ser como eles. Tanto que para a criança é um choque muito grande. Não sei se aconteceu com vocês, mas um dia... Às vezes a sua mãe fala isso e a criança não aceita. Quando a mãe mostra uma foto, por exemplo, e fala: olha, essa daqui era eu, criança. Esse daqui era eu, com a sua idade. Olha eu indo para a escola. E a criança olha e fala: não, você é mamãe. Você não é criança, sabe? Você nunca foi criança. Você sempre foi esse ser aqui, né? E ela: não, eu fui criança. Porque para a criança, a mãe, ela é aquele ser imutável, né? Perfeito, que não vai decepcionar, né? Então, a não ser que, né? Às vezes sua criação foi muito diferente. Mas ainda assim a criança tem essa ideia de que o adulto é um ser muito diferente dele. Talvez por causa de coisas assim, que quando criança a gente fica assim: quando eu crescer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? E as coisas que a gente acha que a gente vai ser, são muito diferentes do que a gente é. Então você é adolescente, aí você fala: não, quando eu crescer eu vou ser rico. Quando eu crescer, eu não vou ter mais esses medos, eu não vou ter mais essas inseguranças, eu não vou ter mais esses traumas, né? Quando eu crescer, eu não vou ficar com vergonha disso, eu não vou ter que me preocupar com isso. Aí você cresce. E aí você descobre que você não mudou muito. E essa é uma das outras grandes decepções da vida, né? Hoje em dia já virou meme, isso já virou piada, né? Que a pessoa cresce e descobre que a única coisa que mudou na vida é que agora tem boleto. Hoje eu vi um vídeo de uma mulher que a mãe dela estava sentada no sofá e ela estava mergulhando em cima da mãe, falando: pelo amor de Deus, deixa eu voltar para dentro, não aguento mais tanta conta. Porque o pessoal olhou e falou assim: não, ser criança, ser jovem, ser adulto são duas coisas completamente diferentes. Mas aí você vai crescendo e o pessoal olha e fala: peraí, você está me dizendo que eu me sentia inseguro, eu tinha medo, e minha mãe e meu pai também tinham medo? Eles também tinham inseguranças? Eles também tinham defeitos? Mas então para que crescer, né? Aquela coisa assim, né? Aquele trauma de falar: peraí, eu achei que ser adulto era uma coisa incrível. E é só uma continuação normal da vida, tão normal quanto o que veio antes. Às vezes essa coisa da gente achar que tal pessoa é incrível e a gente não, isso continua, né, na vida adulta. Então a gente deveria mudar a nossa cabeça, né? Quando a gente era criança, a gente olhava para adulto e a gente falava: ele é incrível, ele é perfeito e eu não sou. Aí a gente cresce e descobre que não é bem assim. Mas aí hoje em dia a gente tem celebridades, pessoas que o pessoal fica endeusando no Instagram, que a pessoa olha e fala: olha aquela pessoa, olha o carro dela, olha a casa dela, olha o corpo daquela pessoa, ela é incrível, ela é perfeita e eu não sou. E quanto mais cedo você também quebrar essa ilusão, melhor, porque é uma ilusão, é uma mentira. Do mesmo jeito que você, quando criança, achava que seus pais eram seres, né, maravilhosos, perfeitos, você descobrir que as celebridades também não são, é muito bom, é importante, porque é tudo mentira aquilo, é tudo mentira. Tem um filósofo do século XVI chamado Montaigne,
que ele escreveu uma vez dizendo assim: tanto reis quanto filósofos, damas, todos vão ao banheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele cara que fala: eu sou rei, me visto de ouro, eu tenho carruagens, eu tenho servos, ele vai ao banheiro. Ele é normal, ele é uma pessoa normal, que nem você. Então pode parecer que ele é um outro ser, uma coisa completamente diferente, de um outro nível, mas não. E aquela dama, aquela senhora cheia da grana que te despreza porque você é plebeu, ela também vai ao banheiro. Sabe aquela que parece que nasceu num buquê de rosas? Ela também vai ao banheiro, que nem você. E falando isso, né, nos escritos dele, esse filósofo aqui, ele estava justamente de uma maneira bem humorada, né, tentando fazer as pessoas chegarem a essa conclusão. Gente, o pessoal é igual a gente, não tem nada de especial, não tem nada de diferente. Você tem medo? Ele também tem. Você olha no espelho e se sente inseguro? Aquela pessoa também. Aí você vem, vem a insegurança. Você, não, mas aquela celebridade eu tenho certeza que não faz isso. Aquela ali é perfeita, aquele ali é perfeito. Ele não tem por que se olhar no espelho e se sentir inseguro. Fala isso para eles. Manda o povo parar de fazer plástica, então. Por que a pessoa é famosona, todo mundo acha que é a maior beldade do mundo, dá, 28 anos de idade e começa a fazer plástica? Porque de alguma maneira ela estava insatisfeita, ela estava insegura. E aí ela, vou resolver meu problema com uma cirurgia. Porque esse é que é o problema, que o problema na verdade não é visual. A pessoa não tem um defeito nela, não é? Ela não olha no espelho e vê um bug, um defeito na cara dela, mas ela olha e ela não gosta do que vê, ela tem medo, ela se sente insegura, ela tem vergonha, e aí, não, eu vou mudar, eu vou mexer nisso, eu vou mexer nisso, vou mexer naquilo. E é complicado, porque são pessoas tentando resolver problemas emocionais com cirurgias físicas. Você entende? É como, vamos usar um símbolo aqui, né? Como, por exemplo, você na sua casa está com um vazamento nos canos, e aí você resolve pintar a parede, porque está vazando água nos canos ali e a parede está ficando escura. Aí você fala: já sei, vou resolver o problema. Passa uma de mão de tinta na parede, pronto, problema resolvido. Está resolvido? Ou você só mudou um pouquinho a aparência ali e o problema continua no interior? O problema continua no interior. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente isso: todos nós temos nossos medos, todos nós temos nossas inseguranças. Então, a pessoa chegar num lugar, num palanque, e ter medo do que vai falar, ter medo que não vai fazer besteira, isso é normal. Mas a gente tem que ter em mente que não é normal porque os outros conseguem e eu não. Na verdade, qualquer um consegue, mas todo mundo tem medo e insegurança, e isso é normal. Então não é aquele medo do tipo, eu não consigo porque todo mundo é bom e eu não sou. Não, é o medo de, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, e é um medo normal. O medo, ele faz parte da vida. O medo, às vezes, ele impede a gente de fazer certas besteiras até. Você está lá com a galera e o pessoal está lá tipo, vamos lá, pula aí. Você está no alto do telhado do segundo andar e o povo, vamos lá, pula, pula, pula. Naquela pressão do grupo, né, para fazer coisa errada, aquela pilha errada. E aí você olha a altura e fala, eu não vou pular não. Às vezes o medo salva a sua vida. A gente não para pensar nisso. Às vezes o medo, ele te protege. Ele é um instinto. Então, às vezes, em algumas situações sociais, a gente acaba sentindo um pouco de medo, sim.
Alguém chega e fala, ó, a partir de agora você vai ser responsável por isso aqui. Você aceita pegar esse cargo? Você aceita assumir essa posição? Eu penso que talvez por causa de coisas assim, que tem tanta gente hoje em dia que tem medo de ter filhos. Porque o pessoal tem medo da responsabilidade, vai estragar minha vida, vai mudar tudo, eu não vou mais poder sair, eu não vou mais poder fazer isso, fazer aquilo. O medo do desconhecido, né? O medo do que pode acontecer, o medo de que vai estragar a minha vida boa que eu tenho agora, né? O medo. E aí a pessoa fala, não, eu não vou ter filho nunca, porque, né? Eu não sou bom o suficiente para ser pai. Talvez a pessoa realmente ache que não é bom o suficiente para ser pai. Mas muitas vezes é insegurança, é medo de dar um passo, né? De ser corajoso, de fazer o que Deus chegou ali para Josué e falou, ó, seja forte, seja corajoso. Você está com medo, Josué? Entendo, faz parte, normal, mas vamos continuar mesmo assim. Segue em frente, seja forte, seja corajoso, não desista. Então o medo não vai te fazer parar, ele é só uma lombada no caminho, entendeu? A rua prossegue, e você pode até fazer o carro ir um pouco mais devagar, porque está com medo, mas você continua indo em frente. Continua indo em frente, não para não. Continua, passa a lombada, continua indo em frente. Queria pedir aos irmãos a abrir lá em Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, 13 diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Tem muita gente que não vê valor em si mesma. Então a pessoa não é só insegura, ela não só acha que os outros conseguem e ela não consegue. Ela acha que os outros conseguem e ela não consegue porque ela não tem valor. Ela começa a ouvir essa voz que diz que ela não presta, que ela não consegue, que ela não tem capacidade, que o outro é melhor, que a grama do jardim do vizinho é mais verde do que a dela. Mas, quando a gente vê um texto como esse aqui de Salmos, né, o salmista falando para Deus que Deus teceu, né, como se tivesse costurado, né, bordado, tecido, né, fiozinho por fiozinho, construiu ele com cuidado e com carinho no ventre de minha mãe. Quando a gente começa a ver coisas assim, a gente começa a entender o valor que Deus dá para nós. Tem gente que acha que é só um acidente. Ah, eu sou um acidente, eu existo porque minha mãe cometeu um erro, eu existo porque tem um monte de poeira no universo voando, tudo sem sentido, sem nos lá. Não, a palavra de Deus nos mostra que Deus nos fez com carinho, que Ele nos fez com cuidado, e que se talvez, né, um imprevisto te trouxe a vida, mas saiba que mesmo assim, isso foi só um jeito que Deus usou para trazer você à vida. Você está aqui não é por acaso, não é porque você ganhou na loteria. Porque quando você começa a olhar a ciência do negócio, né? Quantos milhões de espermatozoides e você ganhou. Você olha e fala assim: gente, o que eu tinha de tão especial que todos os outros não ganharam, né? Por que eu só que vim parar aqui? O Senhor me fez, me criou, me teceu, me costurou pedacinho por pedacinho, me fez devagarinho. Tem gente que acha que é um acidente, que não tem valor, mas Deus mostra que sim, nós temos valor, nós somos amados. E por causa de coisas assim, que eu não consigo aceitar, eu não consigo entender, por exemplo, pessoa que conhece a Deus,
mas é a favor do aborto. Ah, depois que sair de dentro da mãe, aí é um ser humano. Aí tem direitos, aí não pode matar. Mas ainda quando estiver dentro da barriga da mãe, aí ela fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ei, peraí. Mas você é tipo uma embarcação que está levando gente dentro de você. Se o navio falasse assim, o corpo é meu, eu me quebro aqui, eu mato quem estiver dentro de mim se eu quiser, você nunca mais entrava no navio. Mas é curioso, porque vamos sair do nascimento e vamos para o outro lado, né? Do fim da vida, por exemplo. Tem gente, hoje em dia, que a pessoa chega lá e fala, não, já deu, estou vivendo aqui com auxílio de máquina, não quero mais viver, me traz os papéis aí, e aí é o que o pessoal chama de eutanásia. É quando a pessoa quer desligar as máquinas lá e simplesmente aceitar a morte. Para fazer isso, você precisa de um monte de autorização. Autorização da pessoa, autorização de um monte de gente. Tem que ser uma coisa que a pessoa tem que querer, tem que consultar a pessoa. Mas é engraçado, porque a pessoa que está ali dentro da barriga da mãe, ninguém consulta. Ninguém vê o que ela quer. A opinião de todo mundo vale, menos a dela. E você chegar, né, outra pessoa, decidir dar um fim na sua vida, tirar todas as suas escolhas, todas as suas opções, tudo que você poderia fazer, alguém chegar e tirar isso de você, é muito estranho. É muito estranho achar que isso é respeitar, né? Que isso é amar o próximo, que isso é... Porque aquilo que eu falei, direitos humanos. As pessoas têm direito à vida. Só que aí você olha para aquilo que está dentro da barriga da mãe, aquilo que está naquela maquininha mostrando ali, que tem cabecinha, que tem olhinho, que tem coração, você olha e fala assim, isso aqui não é ser humano. Mas ele não é ser humano ainda. Quando que vira? Quando você achar, que você acha uma coisa, o outro cara acha outra, o médico acha outra. Quando que ele se torna um ser humano? E outra, se você não fizer nada, se você simplesmente não matar aquela criança, ela não vai se tornar um? Sabe? Então ela iria se tornar, mas você por sua ação direta vai impedir isso. Mas nós não estamos falando sobre isso agora. Nós estamos falando sobre como justamente Deus nos fez com carinho, com cuidado, desde dentro, né, já da barriga da nossa mãe. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus usa expressões ainda mais fortes para demonstrar como Deus ama o seu povo. Como nós não somos um acidente, como nós não somos só por acaso. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tira das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz. E Ele nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E você vai dizer que você não tem valor? Deus te chamando com palavras tão queridas, tão carinhosas assim, dizendo: olha, vocês são sacerdotes de Deus, do Rei Celestial. Uma nação santa, separada, ungida, servos do Senhor Altíssimo, feitos pelo Eterno com carinho e com cuidado. Como é que você olha no espelho e fala: eu não tenho valor? Quando Deus diz: você tem valor? Sim, você tem valor. João 3,16 tem um texto que todos nós conhecemos muito bem, João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto,
que Ele quer que nós não pereçamos longe dele. Deu seu Filho unigênito para que todos nós possamos ter a vida eterna. Deus não fala só apenas assim, siga em frente, seja forte, seja corajoso. Ele nos valoriza, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos sustenta e Ele mostra que nós temos valor. Mas como é que você define o valor de alguma coisa? Como é que você define, por exemplo, que tudo está caro hoje em dia, né? Como é que você define, por exemplo, que o carro econômico lá vale 50 mil reais? Como é que você define que o meu carrinho usado vale, sei lá, 10 mil reais? Quem é que dita o valor das coisas? São as pessoas que querem comprar? Se tiver mais alto do que isso, ninguém vai querer comprar, então tem que abaixar o valor até alguém querer comprar? Ultimamente tem tido uma pequena revolução no mundo da arte. O pessoal inventou aí faz pouco tempo um tal de NFT, que é um negócio que é basicamente uma arte digital. Então, em vez de ter lá um quadro na sua parede dizendo, né, uma imagem da Mona Lisa, você olha e fala, olha que bonito, agora tem lá um arquivinho lá, um negócio digital que você pode ver numa tela, botar num painel lá para enxergar, bonito lá, um negócio, e é uma arte, só que a arte é só um desenho de computador. Só que aí o povo está pagando milhões por isso, porque em teoria é uma arte que você vai ter ela e ninguém mais vai ser dono dela, só você. É claro, qualquer pessoa pode ir no Google, procurar o nome da arte e apertar salvar e copiar ela. Mas a original é sua. A original é sua e é uma arte que usa uns números loucos lá, uns algoritmos lá para impedir que, pirateia, um negócio todo modernoso, que, aliás, faz mal para o meio ambiente, mas, o povo não se importa nessas horas, Aí, você olha e fala, tá, o cara pagou $1.000 num desenho de um urso de óculos. Bem sem vergonha o desenho, na verdade. Aí teve gente que já até falou assim, não, a arte não importa, o que importa é você poder se gabar que aquilo ali é seu e de mais ninguém. Então, para quê? Qual é o valor que aquilo tem? Por que é que tem um negocinho besta de arte lá que o cara vendeu por $1 milhão? Por que vale $1 milhão? Vale $1 milhão porque alguém deu $1 milhão por ele. Simples assim. Se ninguém desse $1 milhão, não valia. Mas como alguém decidiu, falou assim, vou dar $1 milhão por isso, agora esse negócio tem um valor. Por que o carro custa 50 mil reais? Porque tem gente que paga. Tem gente que paga 50 mil reais pelo carro. Se ninguém mais pagasse 50 mil reais por um carro, os carros não custariam 50 mil reais. Ou eles iam custar menos, porque ninguém está comprando, então tem que abaixar o preço para vender. Ou o povo vai simplesmente falar, esse negócio de carro acho que não dá mais certo, para de fazer. As coisas, o valor que as coisas têm, são o valor que a gente dá para elas. Isso acontece no mundo da arte, por exemplo. Eu falei da Mona Lisa brincando, A Mona Lisa não tem preço, porque o pessoal já decidiu que não importa quanto dinheiro dessem, eles não venderiam a ela. Então, por causa disso, a Mona Lisa não tem valor. Ela é tão valorosa para o pessoal do mundo da arte que nenhum dinheiro no mundo inteiro faria eles venderem ela. Deus nos valoriza do mesmo jeito. Deus mostra o valor que nós temos. Às vezes a gente olha no espelho e fala, eu não tenho valor. Deus fala, você tem tanto valor que eu vou enviar meu filho para morrer para te salvar.
A gente olha no espelho e fala: eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho valor. Deus nos fala: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês têm valor, sim. O cara deu $50 mil num desenho besta lá. Deus fez muito mais por nós. Deus deu muito mais por nós. Ele nos fez, e depois de nos ter feito, de ter cuidado de nós, Ele ainda nos resgatou, nos tirou das trevas e trouxe para a sua, como diz aqui, maravilhosa luz. Jesus pagou um preço que a gente olha e fala: a gente não merecia, e realmente a gente não merecia. Mas entenda que Deus nos deu valor, Deus nos valorizou, Deus mostrou que nós somos importantes. Então não é: eu sou importante porque eu sou incrível. Não, eu sou importante porque Jesus morreu por mim. Olha a importância que eu tenho valor, sim. Eu tenho que cuidar de mim, sim. Eu tenho que me amar, sim, porque Deus me ama. E se Deus me ama tanto assim, eu tenho que olhar e falar: poxa, que legal, eu me sinto amado, eu me sinto querido, eu me sinto valorizado. Então não escute aquela insegurança dentro de você, que fala que você não consegue, que você não tem valor, que você não tem capacidade. A vozinha que provavelmente Josué escutou quando ele pensou: eu não consigo, eu sou só um guerreiro lá, eu estava espião lá, o cara que eu vou para a batalha e eu luto na guerra. Eu não tenho capacidade de liderar um país inteiro. Curiosamente, Moisés também disse a mesma coisa. Não é engraçado isso? O Josué falava: eu nunca vou ser um Moisés. Só que Moisés falava para Deus: eu não consigo ser isso que o Senhor quer. Moisés achava que não conseguia e conseguiu. E Josué achava que não ia conseguir ser igual a Moisés, mas conseguiu. E eu não sou nem o Moisés nem o Josué, mas Deus me chamou. E Ele me chamou usando justamente essa história de Moisés na sarça ardente, né? Quando ele fala para Deus que não consegue, que não tem capacidade, que não sabe falar em público. E foi assim que eu, que não consigo, que não tenho capacidade, que não sei falar em público, cheguei para Deus e falei: ok, Deus, então se o Senhor está me chamando, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui em mim, vai me mudar de algum jeito, porque eu me sinto como Moisés falando: não consigo, não tenho capacidade, não sei falar em público. Que aliás foi exatamente o que Moisés falou. Ele falou que não sabia falar em público, falava mal. Consegue imaginar isso? Moisés, o Moisés dos 10 mandamentos, não sabe falar. Para terminar, eu queria ler um texto com os irmãos lá em Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Nós começamos falando sobre Deus chamando Josué para falar: siga em frente, tenha coragem. Depois nós continuamos vendo que todo mundo se sente inseguro, todo mundo tem medo, mas Deus nos valoriza. Deus mostra que nós temos valor, sim, que nós somos importantes, sim. E para terminar, Jesus nos chama para dar um passo de fé. Mateus 14, 28. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Tem muita gente que tira sarro de Pedro, conta essa história como se fosse uma anedota, falando: Pedro afundou, né? Ele sentiu o vento, ficou com medo, ficou inseguro e afundou. Mas, meus amigos, Pedro foi o único que saiu do barco. Pedro foi o único que deu um passo e andou sobre as águas. Ele andou, ninguém mais ali pode falar que fez aquilo, só ele. E Jesus, lógico. Mas todos os outros ficaram só observando. Pedro queria saber se era Jesus mesmo, falou: se for o Senhor, me chama. Jesus falou: então venha. E ele foi, mesmo com medo, mesmo inseguro. Esse medo que daqui a pouco fez ele cair,
Mas Jesus tirou ele das águas depois com um sorriso no rosto e felicidade. E Pedro voltou para casa com essa experiência que mudou a vida dele. De não só falando, eu andei sobre as águas, mas Jesus falou para eu andar sobre as águas e eu consegui. Eu fiz uma coisa que nenhum outro homem na história da humanidade fez. Ninguém faz isso, só Jesus. E Jesus chamou e eu fui. E eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, mas Jesus falou, venha, e eu fui. E eu acho que por mais que a gente foca demais, no que depois ele teve medo e acabou caindo, nós temos que admirar a fé dele. A fé que nenhum de nós jamais teve, nenhum de nós conseguiu andar sobre as águas. E quando Deus nos chama, quando Deus fala, vá em frente, caminhe, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, vá, eu estou com você todos os dias. Nós temos que ir. A gente vai se sentir inseguro? Vai, normal. A gente vai ter medo? Vai, normal. Mas nós não podemos deixar a nossa insegurança, não podemos deixar o nosso medo parar a gente, fazer a gente ficar paralisado. Nós temos que dar o passo em frente mesmo assim. Nós temos que andar sobre as águas, mesmo com medo. Nós temos que puxar a espada e conquistar a terra prometida, mesmo com medo. Mesmo se você achar que não vai conseguir, lembra, Deus está comigo e vai em frente. Até porque não é pela nossa capacidade, a gente sabe disso, é pela força do Senhor que a gente consegue as coisas. Então até faz sentido a gente se sentir inseguro, porque a gente olha e fala assim, eu não consigo, mas não sou eu que tenho que conseguir mesmo. É o Senhor quem me usa, o Senhor que me usa como instrumento. Então, o meu trabalho não é conseguir, o meu trabalho é seguir em frente, é caminhar. Deus está me chamando para uma coisa que eu olho e falo assim, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas aí eu lembro, não sou eu que tenho que ter capacidade de fazer isso. Deus é quem me capacita. Deus é quem me usa, e é assim que tem que ser. Então, numa situação que você olha e fala assim, eu não consigo fazer isso é demais para mim. Você tem que lembrar que nós servimos ao Deus do impossível. Para quem não existe nada difícil. E quando Deus falar, siga em frente, você pode olhar e falar assim, eu acho que eu não consigo, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou. Porque não sou eu que vou conseguir, é o Senhor que vai fazer isso realidade na minha vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Pai, a crer em Ti, a ter fé no Senhor, a não duvidar. Ajuda-nos, Pai, a andar sempre contigo. E quando o Senhor nos chamar para tomar uma decisão, quando o Senhor colocar essa decisão na nossa frente, ajuda-nos, Pai, a vencer o nosso medo, a passar por cima da nossa insegurança. Entender que ter medo, que estar inseguro é normal, faz parte da vida, mas isso não pode nos parar. Ajuda-nos, Pai, a entender que essa insegurança faz parte de quem nós somos, mas que o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer grandes coisas e não existe nada impossível para o Senhor. Então quando o Senhor diz que está conosco e o Senhor fala, vá em frente, caminhe, siga em frente, seja forte, seja corajoso, nos ajuda, Deus, a ser fortes, nos ajude a ser corajosos. Porque mesmo com medo, mesmo inseguros, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor luta nossas batalhas. O Senhor nos faz vencedores. Quando olhamos para nós, às vezes a gente pensa, eu não consigo. Mas o Senhor consegue. E o Senhor nos mostra que nós temos valor.
O Senhor mostra que sim, nós conseguimos. O Senhor mostra que sim, nós somos importantes. O Senhor mostra que sim, nós somos amados. Que possamos lembrar disso. Que possamos aprender a nos valorizar, porque o Senhor nos mostra que nós temos um valor muito alto. Que nós possamos entender que nós somos valorosos, que nós temos valor, que nós temos importância e que nós temos capacidade, que o Senhor nos capacita, o Senhor nos usa e o Senhor nos dá a vitória. Seja feita, Pai, a Tua vontade em nossas vidas, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus.